Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e trago aqui mais uma questão que faz parte lá do meu curso completo de informática. Só para você entender como funciona a dinâmica. O curso completo, ele acaba sendo teórico, óbvio, por meio de videoaulas, com material em PDF entregue. E como eu tenho um canal exclusivo de comunicação por WhatsApp, os alunos que fazem parte do curso podem pedir as questões que tiveram maior dificuldade. Eu acabo filtrando e comentando essas questões dentro do sistema, porém eu escolho uma de cada capítulo e acabo deixando aqui no YouTube para você ver. Inclusive, se você é meu aluno do curso completo, saiba, essa questão ela está liberada também dentro do YouTube. Então vamos lá. A questão desse nosso capítulo, que é o que trata basicamente de hardware, ela diz: um sistema operacional... Opa, pode parar. Você falou que era hardware e já manda um sistema operacional? Sistema operacional é um tipo de programa que faz a ponte, a interface entre nós, usuários, e o hardware. Pode ser descrito como um software de sistema que gerencia os recursos de hardware e software do computador. Perfeito. Fornecendo uma gama de serviços para os programas que neles são executados. Legal. Alguns serviços fornecidos podem ser construídos com estratégias de cache. Ai, meu santo. É legal que você observe a banca, olha só, CES Gran Rio. O meu curso completo, ele visa trabalhar todas as possíveis bancas, todos os possíveis conteúdos, tá? Então, se você está estudando para CES Gran Rio, dá para ver que ela traz uma definição clara de sistema operacional que deve ingressar teu material caso você esteja se preparando para uma prova dessa banca. Um exemplo típico do uso de cache, uma palavra francesa, o certo é ela falar cachê, né? Mas eu gosto de falar cache, sei lá por quê. Alguns serviços, então, fornecidos podem ser construídos com estratégias de cache. É uma questão mais sinistra, sem dúvida nenhuma, e ela diz assim, ó, escolher qual processo da fila de processos a ser executado em um processador. Veja, não é a questão de cache. E aí eu vou trazer uma palavra-chave para você aqui, que é a palavra cópia. Cache tem a ver com cópia, tá? B, executar um processo diferente em cada processador da mesma CPU. Não tem nada a ver com isso. C, garantir que um processo não acesse os dados de outro processo. Você viu o cópia aqui? Não. Você viu o cópia aqui? Não. Você viu o cópia aqui? Não. Agora veja essa. Manter uma memória de mentira virtual maior do que a memória real disponível em RAM. Pô, tem lógica isso aí. Vamos ver a outra. Permitir várias contas de usuário no mesmo computador. Sinistro, né? Não tem muito a ver com cópia. Então vamos lá. Leia de novo e vamos encaixar com a letra D. Um sistema operacional, ele pode ser descrito como um software de sistema que gerencia recursos de hardware e software do computador, fornecendo uma gama de serviços para os programas que neles são executados. Alguns serviços fornecidos podem ser construídos com estratégias de cache. Aí aqui, ó, um exemplo de cache é manter uma memória virtual maior do que a memória real disponível em RAM. Só para você recordar, caso você não tenha, não assistiu ou não faça parte do curso completo, é um detalhe que eu trago no curso completo, funcionamento hipotético aqui da memória virtual. Que quem gerencia a memória virtual, esses elementos, é o próprio Windows, lembre-se disso. Então, olha comigo. Eu vou colocar aqui o processador, que é a CPU. Eu vou colocar aqui a memória RAM, que é a memória principal do computador e que é volátil, que ele cita ali. E vou colocar, hipoteticamente, o meu HD, meu disco rígido. Quando você tem pouca memória RAM, o que acontece? Você acaba usando toda a tua memória RAM, que é a memória principal, que é a memória responsável para que você execute os programas. E aí, para que tudo continue funcionando, o que o sistema faz? O que, por exemplo, o Windows, que é o sistema operacional, faz? Ele separa um pedaço do HD, que é super lento se comparado à memória RAM, e ele faz esse pedaço se comportar como se fosse memória RAM. Então é o exemplo de memória de mentira, que eu chamo de memória virtual. É uma memória de mentira, é a memória virtual.
Nas configurações avançadas do sistema, dentro do Windows, por exemplo, você consegue definir o tamanho e como funciona a memória virtual, se será gerenciada pelo sistema ou não. O que acontece? Quando você tenta abrir alguma coisa lá, não há espaço para executar, ele devolve aqui. Nesse caso, o que acaba acontecendo? Você vai ter menos memória RAM, vai usar mais espaço do HD, que é lento, e o sistema fica mais lento. Quando você faz um upgrade de memória e acaba trazendo aí mais memória RAM para executar os programas, o que acontece? Você usa menos da memória virtual e o computador acaba ficando mais rápido, tá? A letra D é a nossa resposta, que a função óbvia entre os processos do sistema operacional é manter uma memória virtual maior do que a memória real, que está lá na memória RAM, para evitar qualquer problema no momento de executar programas. Pedreira demais. Lembre-se, eu tento trazer as questões aqui, as explicações, digamos assim, mais básicas possíveis. Eu não quero ser técnico. Eu não posso ser técnico. Durante todo o meu curso, o meu objetivo é fazer que assuntos tão espinhosos quanto esses entrem na tua cabeça. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, você acha, às vezes vem um cara lá de TI, puxa, mas é que tem o tal detalhe, eu sei de tudo isso. O problema é que eu tenho que fazer uma pessoa que é graduada em Direito, que é graduada em Administração, ou que não é da área de Informática, que entenda isso e que entre na cabeça e faça a prova. Essas questões que você está vendo aqui foram as escolhidas como as mais difíceis. Então não pense que eu faço um curso completo onde você faz aquela coisinha de nenê. Ah, faço aulinha e depois a questãozinha nenezinho. Não. Às vezes a questão que você faz não está nem na aula. Para fomentar a dificuldade, para você ver como é, para ficar bem preparado mesmo. Óbvio. Como tem um canal direto de comunicação, pode entrar em contato comigo, pode tirar dúvidas, pode pedir as questões, eu venho aqui e comento. Essa é a grande sacada, tá? Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima questão. Até lá!